E aí, gente, a aula de hoje bem legal, falar sobre força de atrito. Já notaram quando vocês vão empurrar um móvel bem pesado na casa de vocês, que você começa a empurrar ele, ele parece que não sai do lugar, e você faz força, de repente começa a deslizar e parece que vai de vez? Vocês sabem como é que funciona o freio ABS? Já ouviram falar? Qual é a física por trás dele? Tudo isso a gente vai responder também na aula de hoje sobre força de atrito. Vamos embora. A força de atrito, gente, é uma força que tem características bem peculiares, bem específicas e muito interessantes também. Antigamente, imaginava-se que a força de atrito ela só existia por conta da rugosidade, da imperfeição que existia entre superfícies. Então, se você desse um zoom em duas superfícies apoiadas, sei lá, com microscópio eletrônico de varredura, um zoom que você conseguisse ver a nível estrutural da organização dos átomos, ou um microscópio de força atômica, sei lá, que você imaginasse, então o que você veria seriam rugosidades, imperfeições nessas superfícies, por mais que elas parecessem lisas. Então, quando você tenta fazer essas superfícies deslizarem umas sobre as outras, essas imperfeições vão gerar colisões aqui, que vão gerar dissipação de energia, provavelmente aquecimento, e isso é o que se imaginava que era a força de atrito. Entretanto, com o desenvolvimento da física do muito pequeno, da física quântica, onde se entende melhor as interações entre os átomos, se sabe que a rugosidade, a imperfeição entre duas superfícies, claro que ela influencia no atrito. Quanto mais imperfeita é, maior tende a ser o atrito entre as superfícies. Entretanto, o que se sabe é que se mesmo que você construísse superfícies perfeitamente lisas, de materiais iguais ou diferentes, quando você fosse tentar fazer essas superfícies deslizarem entre si, né, imaginando que elas fossem fazer isso aqui, mesmo assim haveria atrito. E isso tem a ver com a interação entre núcleos atômicos próximos das superfícies, os núcleos positivos com positivos e as eletrosferas que estão lá em volta do núcleo. Então, no fim das contas, o atrito é uma força que ela tem a ver com interações nucleares. No fim das contas, a gente não vai falar dessa questão quântica da história, porque a gente não precisa entender ela para entender como é que o atrito funciona. Vamos voltar para a mecânica clássica aqui. Então, imagina que eu tenho um corpo aqui de massa m, apoiado numa superfície que agora tem atrito, e eu tenho minha gravidade lá apontando para baixo, meu G, minha aceleração da gravidade. A gente sabe que vai existir aqui uma força-peso para baixo, igual a mg, né? E uma normal aqui para cima, se não tiver nenhuma força na vertical fora essas duas, as duas vão ter inclusive o mesmo módulo. Só que imagina agora que eu vou fazer uma força tentando fazer com que esse bloco deslize sobre essa superfície aqui para a direita. Se houver atrito, o que se sabe vai existir uma força contrária a esse deslizamento relativo, não é contrária ao movimento, eu vou falar disso já já, cuidado. Essa força a gente costuma chamar de Φ, e dependendo do valor de F e do valor de Φ, eu vou fazer com que esse bloco deslize ou não. O que acontece? Existem dois tipos de força de atrito que vão atuar nesse sistema. A primeira força de atrito é aquela que atua quando você está empurrando o bloco, imagina um bloco pesado, imagina um móvel da tua casa, um armário cheio de roupa. Você já tentou movimentar um móvel pesado, um sofá, uma cama? Você já notou quando você começa a empurrar, o bicho não sai do lugar, você fica lá fazendo... Daqui a pouco, quando ele sai do lugar, parece que ele desliza de vez? Pois é, não é porque parece, não, é porque é assim que a força de atrito é. Enquanto você está empurrando ele e ele não sai do lugar, significa dizer que você aplica uma força de 50 newtons, o atrito, a superfície devolve essa tua força com uma força também de 50 newtons. Porque senão você ia ter movimento, você ia ter um desequilíbrio de força, uma das duas forças ia ganhar a história. Se você aumenta para 60 newtons, por exemplo, o atrito aumenta também. Se você aumenta para 70, ele aumenta para 70, sempre segurando lá a tua força.
Só que vai ter uma hora que a superfície não vai mais conseguir segurar essa força. Quando isso acontecer, de repente a força de atrito dá uma queda, puff, e quando isso acontece, qualquer incremento na força, qualquer aumento na sua força, vai fazer com que as superfícies deslizem entre si, e quando esse deslizamento começa a acontecer, esse atrito que deu uma queda, ele fica praticamente constante. Então, se a gente fizer um gráfico de força de atrito versus força aplicada, vai ficar um negócio mais ou menos assim. Ó. Então, eu coloco aqui no eixo vertical força de atrito, em módulo, FAT, e aqui a força aplicada, F. Essa força de atrito, ela cresce basicamente com a força aplicada, né? Se a força aplicada, como eu falei, for 20, a força de atrito vai ser 20, então essa reta aqui, ela é uma inclinada perfeita, ao ângulo de 45 graus, que as duas forças são iguais, só que vai ter uma hora que a superfície não consegue mais segurar. Quando a superfície não consegue mais segurar, essa força de atrito dá uma queda, e depois que ela dá uma queda, ela passa a ser ali, ó, praticamente constante. Então, olha que maluquice que a força de atrito é. Ela cresce aqui, ó, cresce, chega num limite que ela não consegue mais segurar, e aí ela significa que a partir daqui vai começar a haver movimento relativo entre as superfícies, cai e fica praticamente constante. Esse valor máximo aqui da força de atrito tem um nome, assim como esse valor da força de atrito que acontece quando já há deslizamento também tem um nome. A gente tem que diferenciar essa região da força de atrito, onde não está havendo deslizamento relativo entre as superfícies, da região onde está havendo deslizamento. Essa diferenciação é feita da seguinte forma. Essa força de atrito que atua nessa região aqui, onde as superfícies não deslizam, a gente chama de FAT-E. E a gente chama de força de atrito estático ou estática. FAT-E. Força de atrito estática. É aquela força de atrito que atua quando as superfícies não deslizam. Se deslizar, não é mais estática. E aí, quando ela chega nesse valor máximo aqui, ó, a gente diz que isso aqui é o limiar de deslizamento. O que é limiar? Está na beirinha, está quase, né? Então, limiar de deslizamento. E essa força de atrito aqui a gente chama de força de atrito estática máxima, porque é o maior valor que ela pode adquirir. Vejam, ela vai crescendo, 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 chega aqui, não consegue mais crescer, começa a deslizar a superfície, ela tem uma queda. Essa força de atrito aqui, que atua nessa região aqui, ó, que eu puxei aqui para a esquerda, é a força de atrito que atua quando está havendo deslizamento. Deixa eu colocar um círculo aqui, porque eu estou falando dessa região aqui, né? Quando está havendo deslizamento, essa força de atrito a gente chama de força de atrito dinâmica ou cinética. Eu posso chamar de FAT-D ou de dinâmica ou FAT-C de cinética. Então, essa aqui, ó, é a força de atrito dinâmica ou força de atrito cinética. FAT-D ou FAT-C, nós vamos chamar ela de força de atrito dinâmica ou força de atrito cinética. Então veja que a força de atrito ela é uma força que varia, ela muda a característica dela à medida que você vai aumentando a força. O que acontece, gente, é que essa força de atrito estática e dinâmica, em módulo, a gente mede ela com a mesma expressão. O que se sabe é que a força de atrito em módulo ela é proporcional à força normal. Vamos voltar para cá? O que tem a ver a força normal com força de atrito? Força de atrito tem a ver com interação entre superfícies. Quando a gente falou em força normal, lá na aula de força normal, quem não viu, assiste essa aula. A gente disse que a força normal era o quê? Era uma força de reação entre contatos de superfície, né? Corpo e superfície. Então, é claro que quanto mais contato um corpo faz com a superfície, maior tem de ser a normal com essa superfície. Então, é de se esperar que, como a força de atrito também é uma força de interação entre superfícies, quanto maior for a normal, maior vai ser a força de atrito.
Mais uma vez, como é que se transforma a proporção em igualdade? Acrescentando uma constante. Essa constante nós vamos usar a letra grega mi, e a expressão fica φ é igual a mi vezes a normal. Esse N, força normal, em Newton, no SI, e φ é a força de atrito, pode ser cinético, dinâmico ou estático. Força de atrito, também medida em newtons. Essa constante de proporcionalidade tem um significado físico, tem um nome físico, a gente chama de coeficiente de atrito. Tem unidade de medida? Não. Cuidado. Se eu isolar o coeficiente de atrito nessa história aí, ó, a unidade de coeficiente de atrito vai dar φ dividido por N. Só que unidade de φ, né, de força de atrito, dividido por unidade normal. Unidade de força no SI é Newton. Seja força de atrito, seja normal, seja elástica, aqui também é Newton. O que vai acontecer? Newton com Newton vai cancelar e a unidade de mi é nada, é 1. Significa dizer que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Grandezas adimensionais são grandezas que não têm unidade de medida. Não é porque ela não tem unidade que ela não tem significado. Tem sim. Quanto maior o mi, né? Isso aqui é uma diretamente proporcional. Se você aumenta o mi vezes n vai dar um φ grande. Significa dizer que quanto maior o mi, maior a força de atrito. O mi, gente, é uma coisa sempre positiva, maior que zero, e normalmente ele é decimal. 0,7, 0,4, 0,5, 0,3. E o que vai falar que essa força de atrito vai crescer, de repente vai cair e ficar constante? É justamente o mi, que a normal aqui não varia, né, gente? Quando eu aumento a força aqui horizontal, essa normal não está mudando. Ela continua, nesse caso aqui, inclusive, a ter o mesmo módulo do peso. Então, o que faz a força de atrito variar? É o coeficiente de atrito. Então, se você fizer uma diferenciação, eu também tenho o coeficiente de atrito estático e tenho o coeficiente de atrito dinâmico. Se você faz um gráfico ali, eu vou fazer só um esboço, ao invés de colocar φ, você bota mi versus força aplicada, você vai ter uma curva exatamente igual àquela outra ali, ó. Sobe, cai e fica constante. Então, essa região aqui é a região do mi estático. Aqui seria o mi estático máximo. E essa região aqui horizontal seria do mi dinâmico, ou seja, o mi ele cresce, chega a um valor máximo lá no limite de deslizamento, cai e fica constante. Muitos livros, inclusive, e muitos problemas de física cometem um erro, dizendo que o mi estático ele é maior que o mi dinâmico. Isso só é verdade, gente, se você olhar para esse gráfico aqui, ó, vou dar um zoom. O mi estático só é maior nessa região aqui, ó, daqui para cá, né? Ele está maior aqui, ó, o tempo todo aqui. Se aqui vale, sei lá, 0,7, 0,4 e aqui 0,5, ele de 0,4 para cima ele é maior que esse mi dinâmico que vale 0,4. Mas daqui para baixo não, 0,3, 0,2, 0,1. Então, o mi estático, ou a força de atrito estático, só é maior do que o mi dinâmico acima dessa região aqui, ó. Então, o correto é dizer que o mi estático máximo, esse sim é sempre maior que o mi dinâmico, porque o mi estático máximo é o mi estático desse ponto aqui, ó, do pico dessa curva. E realmente ele é sempre maior do que essa parte aqui mais baixa da curva, que é quando está havendo deslizamento. Então, para definir o que é a força de atrito estático e o que é a força de atrito dinâmico ou cinético. Então, escreve aí. A força de atrito estática é a força de atrito que atua entre as superfícies quando não há deslizamento relativo entre as superfícies. E a força de atrito dinâmico ou cinético é a força de atrito que atua quando há deslizamento relativo entre as superfícies. Muita gente escreve quando há movimento, está errado. Eu vou dar um exemplo aqui. O caminhar. Quando você anda, você está andando no chão
Você já parou para pensar como é que é o diagrama de forças desse caminhar? Vou mostrar a imagem aí. Então, ó, quando você caminha, você empurra o chão para trás. O chão devolve empurrando seu pé para frente. Essa força que está atuando aí para frente é uma força de atrito estático. Mas, professor, não estou me movimentando? Não era para ser força de atrito dinâmica ou cinética? Não. Você está se movimentando, mas seu pé não está deslizando na superfície, seu pé está apoiado. Então, apesar de estar havendo movimento, essa força de atrito é uma força de atrito estática. Agora, vamos falar do pneu do carro. Olha mais um diagrama interessante. Quando o carro, o pneu gira, sem cantar pneu, sem derrapar, sem deslizar, o pneu está girando aí, ó, para a direita, mais uma vez aquele ponto está empurrando o chão para trás. O chão devolve empurrando o pneu para frente. Então vejam que nem sempre a força de atrito é contrária ao movimento, mas ela é sempre contrária ao deslizamento relativo. Vamos escrever isso aí? Isso é uma observação importantíssima. Escrevam aí. A força de atrito é sempre contrária ao deslizamento relativo entre as superfícies e não ao movimento. Professor, sempre que tem ação não tem reação, da mesma forma que o chão empurra o bloco para a esquerda, porque a gente está tentando deslocar esse bloco para a direita, e aí o deslocamento relativo seria para cá, por isso que o atrito está contrário, o chão também é empurrado para a direita. Então, aqui o par de ação e reação, onde é que está? Aqui, ó. Vou chamar de menos FAT. Esses dois carinhas aqui, essas duas forças, formam um par de ação e reação. Sempre contrário, né? Lembrem que as 3 leis de Newton têm que valer para qualquer uma das forças que a gente estudar. Seja normal, peso, atrito, elástica, tração ou centrípeta, que a gente ainda vai ver. Sempre tem que ter um par de ação e reação. E para ter um par de ação e reação, tem que atuar em corpos diferentes, ter mesmo modo, mesma direção, mas ter sentidos o quê? Opostos. Então, por isso que a força de atrito ela é contrária. Então, recapitulando, a força de atrito ela é variável com a força aplicada, ela cresce até um valor máximo enquanto não está havendo deslizamento, cai e fica constante quando há deslizamento. Nessa região que ela cresce com a força aplicada, mas não há deslizamento, a gente chama de força de atrito estática. Quando começa a haver movimento, a gente chama de força de atrito dinâmica ou cinética. Mesma coisa é o coeficiente de atrito, ele também cresce e chama-se coeficiente estático e cai quando há movimento, quando há deslizamento, e a gente chama de coeficiente dinâmico ou cinético. A força de atrito tem módulo FAT igual a μ vezes a normal. Vetorialmente, essa expressão seria assim, né? FAT igual a um escalar vezes a normal. Como esse escalar é sempre positivo, FAT normal tem sempre mesma direção e mesmo sentido. E o módulo do FAT vai ser μ vezes o módulo do M. Já ouviram falar em freio ABS? O que significa ABS? O nome ABS vem para a sigla Anti-Lock Braking System, que da tradução do inglês seria Sistema de Freio Anti-Bloqueio, Anti-Trava. Antigamente os carros não tinham ABS, para ter tinha que ser opcional, hoje em dia é obrigatório, né, pelas regras de trânsito. O freio ABS, ele evita que numa situação emergencial de freio, onde você está dirigindo, passa um cachorro, você tem que pisar no freio de forma emergencial, no reflexo, ele não trave as rodas e o carro começa a deslizar. Qual é a questão de travar a roda? Por que é tão ruim? Porque quando você trava a roda, você vai ter deslizamento relativo entre as superfícies. Qual é o atrito que atua aí? É o atrito dinâmico. E o atrito dinâmico, como a gente viu agora, ele é menor que o atrito estático. Então, o ideal é trabalhar nessa região aqui, onde você vai ter uma força para impedir o movimento maior do que essa força que é menor. O que acontece é que quando a roda trava, o pneu trava, o carro acaba deslizando muito mais distante até parar completamente do que se a roda não travasse. Existem cursos de direção defensiva onde você treina para numa situação de emergência você frear bombeando o freio do carro. Isso quando o carro não tinha ABS, né? Para evitar que a roda trave e você vai freando assim, de pedacinho. Só que, claro, que a maior parte das pessoas que não tem esse treinamento antigamente, como é que numa situação de reflexo você está dirigindo, passa um cachorro, você vai frear bombando? Não vai frear bombando. Ninguém tem esse reflexo, né?
Você mete o pé no freio, a primeira coisa que faz, e o carro trava e sai andando. O freio ABS evita isso. Como é que ele faz isso? Trabalhando na região do atrito estático ao invés de atrito dinâmico. Vê que coisa interessante. O que acontece, então se você faz um gráfico mais uma vez de força de atrito versus força aplicada, é que o sistema eletrônico do carro controla o freio, isso é uma coisa rapidíssima, né? Obviamente, tem que ter uma eletrônica embarcada para controlar isso. É que você freia, o freio aumenta, segura. Quando o carro percebe que o pneu vai começar a deslizar, ele solta o freio, a força aplicada, e aplica de novo esse freio, de modo que vai acontecer isso aqui, ó. Sobe, aí quando ele percebe que vai travar a roda, solta de novo. Aí aplica de novo. Isso em fração de segundo, tá, gente? Ele faz isso várias vezes. E aí aplica de novo o freio e assim vai, ó. E solta para evitar que trave. Então o que acontece, a mágica do freio ABS, olha a física aí, numa coisa muito prática do nosso dia a dia, é que ele fica subindo e descendo, equivalente a pisar e soltar, pisar e soltar, pisar e soltar, muito rápido, obviamente, o sistema eletrônico faz isso, e evita que a roda trave. Então, ao invés do carro, você está 80 por hora, pisa no freio, ao invés do carro deslizar, sei lá, 10 metros até parar, ele vai frear, sei lá, em 8 metros. Eu estou chutando valores aí, até porque esse espaço de frenagem é uma medida importante nos carros, que são feitos nos testes de segurança, e depende da velocidade do carro e, obviamente, da massa do carro. E quanto maior a inércia do carro, mais difícil vai ser frear ele. Mas vejam que coisa interessante aí. Uma aplicação direta da noção de força de atrito no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Revisem, olhem a aula mais uma vez, anotem e até a próxima aula. Foi um prazer mais uma vez. Fui.